4. Vivendo nas trevas. Sentei-me de pernas cruzadas em cima do cesto grande, transbordando de roupas sujas. O cheiro rançoso das camisas de papai, suja de terra, era reconfortante, enquanto eu esperava na escuridão do armário pequeno embaixo da escada. O rancho antigo, de 2 pavimentos, era tão pequeno que eu podia ouvir exatamente onde a minha mãe estava a maior parte do tempo. Naquele momento, ela estava saindo de um dos quartos do piso superior e eu ouvi o som de passos na tábua enquanto ela descia a escada. Prendi a respiração quando ela se aproximou do armário. Pode ser que ela me deixe sair, pensei. Ou vou levar outra surra. No entanto, ela passou direto pela porta do armário e entrou na cozinha. Acho que ela se esqueceu de mim. Quanto tempo vou ficar aqui dessa vez? Eu me perguntei, chorando baixinho. A única fonte de luz dentro do armário abarrotado vinha de uma pequena fresta embaixo da porta. Eu não tinha coragem de sair de cima do cesto para olhar pela fresta por causa dos camundongos e ratos que costumavam correr pelo chão. Eu tinha quase 4 anos e alguns me pareciam grandes. Morria de medo de que um deles pulasse em mim. Certa vez, encontrei uma cobra grande no armário pequeno da cozinha e a possibilidade de haver outra onde eu estava era muito real. Queria ter certeza de que meus pés não tocariam no chão. Por que minha mãe está sempre zangada comigo? Perguntei-me em silêncio. Eu só lhe pedira um copo d'água e ela se virou para mim e gritou: "Entre no armário! Não suporto ver sua cara!" Havia aprendido desde cedo que se chorasse ou protestasse, levaria uma surra e seria colocada no armário. Por isso nunca resistia. A personalidade da minha mãe era tão forte que até meu pai parecia não ter poder sobre ela, porque nunca a contrariava. Vi sua sombra passar pela porta mais uma vez e a ouvi falando sozinha ou com uma pessoa invisível, como sempre fazia. Entrara em seu mundo de fantasias novamente e levaria horas até que papai chegasse e ela voltasse à realidade. Imaginei meu pai trabalhando sob o sol quente. Ele era alto, calmo e equilibrado. Tinha traços retos e mãos grandes. Sempre trabalhara durante longas e árduas horas para ganhar a vida. Quando não estava trabalhando, sentia-se morto de cansaço, conforme ele próprio mesmo dizia. Naquele dia, ele havia arrastado madeira para outro sitiante. Apesar de ele ter muito trabalho para fazer no próprio sítio, precisávamos deste dinheiro extra para pagar as contas. Eu queria que ele permanecesse mais tempo em casa. Mamãe não me colocava no armário quando ele estava em casa. Certa vez, tentei contar isso a ele, mas mamãe me chamou de mentirosa e me espancou. Nunca mais toquei no assunto. Lágrimas quentes começaram a rolar por meu rosto. Gostaria de saber se todas as crianças tinham de passar um tempo dentro de um armário pequeno e escuro. Na verdade, eu não conhecia outras crianças, porque morávamos num sítio pequeno de criação de gados em Wyoming, distante quase 30 quilômetros da cidade mais próxima e a vários quilômetros dos vizinhos mais próximos. Não tínhamos telefone nem televisão. Esses luxos eram reservados aos ricos e não conhecíamos nenhuma pessoa abastada. Com exceção das visitas eventuais de parentes, vivíamos isolados do mundo. As visitas de tias, tios e primas era o ponto alto de minha vida. Perto deles, mamãe se transformava em outra pessoa. Era animada e extrovertida, pelo menos para eles.
Seus olhos azuis gelados brilhavam quando ela tocava piano e cantava, e todos se reuniam ao seu redor para cantar junto. Eu a admirava sua bela voz e seu sorriso lindo. Minhas tias diziam que o cabelo dela, belos e escuros, eram parecidos com o da atriz Vivian Leigh do filme O Vento Levou. Eu gostaria de poder assistir aquele filme um dia. A irmã mais nova, bonita e bem-humorada de mamãe, Jean, que eu adorava, visitava-nos com frequência, pelo menos 2 vezes por ano. Eu ficava muito feliz quando estávamos juntos. Porém, quando ela partia, toda a felicidade de minha vida partia também. A sensação era de morte. Abraçávamos na hora da despedida, mas assim que o carro dela se afastava, eu lutava para conter as lágrimas, enquanto mamãe começava a sua série costumeira de comentários críticos. São todos um bando de sanguessugas, ela resmungava ao entrar em casa. Só querem comer e dormir de graça. Não tem nenhuma consideração por nós. Não era verdade. Eram pessoas boas e generosas. Mas eu permanecia em silêncio. Papai não dizia nada e saía para trabalhar no celeiro. Eu sabia que no dia seguinte, provavelmente, voltaria ao armário. Certa vez, o pai de mamãe veio para passar uns tempos conosco. Papi, como o chamávamos, tornou-se o meu melhor amigo. E a vida era muito melhor com ele por perto. Papi e mamãe discutiam o tempo todo, mas ela nunca me espancava na frente dele. Sentia muita saudade dele quando partia. A presença de Papi representava uma trégua à minha vida infeliz. Mamãe tinha 2 personalidades distintas, e era a má que reservava para mim quando estávamos sozinhas. Nessas ocasiões, ela era crítica, fria, cruel e imprevisível. Sua raiva explodia de repente e me assustava tanto que eu tinha pesadelos frequentes com ela. Quando havia alguém por perto, mamãe fazia questão de causar boa impressão. Para ela, era muito importante parecer perfeita. Aliás, ela costumava me dizer: "Sou perfeita, nunca fiz nada errado." Por outro lado, ela dizia que eu era feia, burra, má e que nunca seria nada na vida. Quando eu percebi que era uma pessoa insignificante e indesejável, o sentimento de desamparo, desalento, futilidade, rejeição, abandono, tristeza, medo e ódio de mim mesma envolveram-me com toda a força. Eram palavras grandes demais para eu compreender totalmente ou verbalizar, mas eram também sentimentos genuínos e diários. As horas passavam-se lentamente dentro do armário naquele dia sufocante. Senti sono por causa do ar parado e viciado e cochilei por alguns instantes. Acordei quando ouvi mamãe entrar na cozinha para preparar o jantar. Alguns minutos depois, ela abriu a porta do armário e permitiu que eu saísse. Senti-me grata por estar livre. Papai chegou pouco depois. Afundou-se no sofá e disse: "Estou morto de cansaço." Não foi grosseiro, mas ficou claro que não tinha tempo para mim. Carinho e conversa não faziam parte de nossa vida em família. Eu tinha muito medo do escuro. À noite, não tínhamos nenhuma lâmpada para acender porque não havia eletricidade no sítio. Quando ia me deitar, estava escuro como um breu, exceto pela luz do lampião de querosene que vinha da cozinha. Eu puxava as cobertas até cobrir a cabeça e não me mexia. Também não havia banheiro dentro de casa e eu morria de medo de me levantar à noite para tentar encontrar o pinico em meu quarto. Certa noite acordei com muito medo.
Deveria ter tido um pesadelo. Saí da cama de mansinho e fui à cozinha para tomar água. Mamãe ainda estava lá e quase colidi com ela quando entrei. Aterrorizada, vi que ela estava segurando uma faca enorme de açougueiro. A lâmina de aço erguida brilhou na penumbra. Vi um sorriso sinistro em seu rosto quando ela me encarou com aqueles olhos azuis e frios como aço. Dei alguns passos para trás e ela começou a rir. O riso transformou-se numa gargalhada animalesca. Subi a escada correndo e deitei-me na cama. Demorei um pouco para adormecer e tive um sono muito agitado. Despertei quando o dia começava a clarear e pensei em mamãe segurando aquela faca como se tivesse a intenção de me acertar. A lembrança daquele momento de terror nunca abandonou a minha mente. Tive outros pesadelos semelhantes com a minha mãe na cozinha, com a faca erguida e rindo do meu medo. Pouco antes de eu completar 6 anos, mudamos para um sítio menor, a pouco mais de 30 quilômetros da cidade. Como no outro sítio não havia nenhuma comodidade moderna, também não havia banheiro dentro de casa, apenas uma casinha mal cheirosa do lado de fora. Não tínhamos água encanada, nem banheira, nem telefone, rádio ou televisão. Havia luz elétrica, o que era uma grande comodidade, mas o único aquecedor era um forno a lenha redondo na minúscula sala de jantar. A vida era difícil, nada caía do céu. Os pontos luminosos no meio daquela escuridão eram os simpáticos vizinhos que moravam a alguns quilômetros de distância do sítio. Eles não apareciam com frequência, mas quando nos visitavam, mamãe demonstrava cordialidade. Nunca mais fui trancada no armário. Na verdade, o local era tão pequeno que, a meu ver, os 2 armários não tinham tamanho suficiente para nem mesmo sentar dentro deles. Mas o sítio era um lugar assustador, com muitas cascavéis. Não sei como nunca fui mordida por uma delas, pois sempre as via perto de mim, enroladas e prontas para atacar. Aqueles animais rastejantes eram horríveis e sempre me assustavam mais do que qualquer outro. Naquele inverno, minha garganta inflamou e inchou a ponto de eu não conseguir engolir nenhum alimento. Até os líquidos causavam dor insuportável. As cavidades nasais encheram-se de uma substância densa e grossa que o médico removia com um instrumento especial. Como tudo naquela cidadezinha, o hospital estava superlotado e não havia um leito para mim. Tínhamos de fazer uma longa viagem à cidade todos os dias, atravessando a neve, para que o médico me aplicasse uma injeção e retirasse aquela substância viscosa e infeccionada de meu nariz. O tratamento era doloroso, mas eu o suportava na esperança de melhorar logo para voltar a comer. Depois de algumas semanas nessa condição, o médico ficou preocupado porque eu estava perdendo peso e enfraquecendo. Então, colheu uma amostra da substância nasal, além de sangue e urina, e enviou tudo a uma clínica especializada para descobrir qual era o problema. Voltamos para casa e aguardamos os resultados. Naquela noite, houve uma tempestade de neve que nos impediu de sair de casa por alguns dias. Mamãe arrumou uma cama rústica para mim na sala de jantar, perto do forno. A temperatura caiu muitos graus abaixo de 0 e, pelo fato de não haver banheiro dentro de casa, eu tinha de usar um balde grande de metal perto da cama. Tornou-se tão difícil respirar e tão doloroso engolir que eu mal conseguia comer ou beber alguma coisa. A fraqueza tomou conta de mim e eu sentia que a morte seria um alívio.
Em meio a esse sofrimento, notei uma preocupação em minha mãe, que eu nunca havia visto. Com frequência, ela tentava me dar algo para beber, mas eu só conseguia tomar 2 ou 3 goles até que a dor também se tornasse insuportável. Depois de uma semana, ainda não sabíamos os resultados dos exames. Com a tempestade de neve, era impossível ir à cidade. A neve se acumulara, atingindo mais de 4 metros de altura, e não tínhamos como entrar em contato com o médico. Papai passava a maior parte do dia tentando alimentar o gado preso nos campos cobertos de neve. Uma tarde, ouvimos batidas na porta dos fundos. Eu estava fraca demais para querer saber quem era, ou perceber como era estranho alguém nos visitar naquele tempo tão gelado. Mamãe espantou-se ao abrir a porta. Era o médico, com o casaco, o chapéu, as botas e as luvas cobertos de neve. Tive de vir imediatamente, ele disse, tirando o casaco. Dirigi até onde foi possível e depois andei alguns quilômetros. Se sua filha não tomar este remédio, poderá morrer a qualquer momento. O médico fez todo esse sacrifício para salvar a minha vida? Pensei. Enquanto tirava o paletó e arregaçava as mangas da camisa, ele disse à minha mãe que eu estava com difteria nasal. Depois de um rápido exame, ele aplicou uma injeção em um pouco de carne que sobrara em meu traseiro. Eu detestava tomar injeção, mas estava fraca demais e com muita dor para me preocupar com isso. Dormi assim que ele foi embora, e quando acordei, algumas horas depois, vi a luz do sol poente refletida nas garrafas de refrigerante, minha bebida predileta, na mesa da sala de jantar. Senti a garganta bem melhor e pela primeira vez em semanas tomei refrigerante e pedi alguma coisa para comer. Mamãe parecia vibrar de alegria e quando papai chegou, ela o cumprimentou, dando-lhe a boa notícia de que o médico havia feito. Papai, com seu jeito discreto de sempre, não falou muito, mas notei alívio em seu sorriso. A recuperação foi lenta. Havia perdido muito peso e estava magra e fraca demais. A bondade de mamãe me fez querer permanecer mais tempo na cama. Agora, ela não dizia palavras grosseiras. Sorria com frequência, tocava piano e cantava canções. Aparentemente, a quase tragédia lhe dera uma nova visão da vida. Enquanto a neve derretia, e eu vi os primeiros sinais da primavera, pensei que talvez as coisas mudassem dali em diante. A raiva e a grosseria de mamãe desapareceriam. Seríamos uma família feliz o tempo todo. Infelizmente, a esperança teve curta duração. Aos poucos, ela voltara ao seu mundo invisível, no qual conversava sem parar com as vozes que ouvia em sua mente. A manhã estava um pouco quente, mas corri para a estrada, tremendo ao pensar que enfrentaria outro dia na escola. A van pequena parou diante de mim e a porta foi aberta. Quando hesitei, o motorista movimentou a mão e disse: "Vamos, não posso esperar o dia inteiro." Nas primeiras vezes, ele se mostrou compreensivo com meus medos. Agora só expressava irritação. Eu era uma entre as muitas crianças para as quais ele parava todos os dias na longa estrada até a cidade. Entrei rapidamente e sentei-me no segundo banco, atrás do motorista, praticamente espremida contra a janela, na esperança de que ninguém me visse. Quanto mais alunos entravam na van, mais o barulho aumentava. Todos pareciam conhecer alguém, e aquelas conversas animadas me assustavam. Continuei imóvel, olhando pela janela e esperando que ninguém notasse a minha presença. Meu desejo foi atendido. Ninguém me notou.
Quando finalmente a van parou na frente da escola, senti que havia sobrevivido a mais uma viagem sem que ninguém falasse comigo. A escola era ainda mais assustadora que a viagem de van. Por causa de minha longa enfermidade, não frequentei o jardim de infância e comecei no primeiro ano como a menina mais velha e mais alta da classe. Não tinha roupas bonitas como das outras meninas. Elas eram belas e tinham cabelos brilhantes. Os meus pareciam palha embaraçada. Meu único refúgio era a sala de aula. Eu nunca falava a não ser que me pedissem, e obedecia a todas as ordens e regras. As lições não eram difíceis para mim. Eu estudava muito, aprendia rápido e tirava notas altas. Meu problema estava do lado de fora da sala de aula. Tinha muito medo do parquinho onde as crianças corriam de um lado para o outro, rindo e brincando de coisas que eu não conhecia. Nunca havia convivido com outras crianças, exceto com meus primos, que nos visitavam 1 ou 2 vezes por ano. Não sabia me relacionar com crianças de minha idade. No recreio, escondia-me nos arbustos à beira do parquinho e esperava o sinal tocar. Quando uma professora me encontrava e me mandava brincar, eu entrava na fila mais comprida dos balanços, o lugar perfeito para eu permanecer durante um tempo. Ao chegar a minha vez, eu corria para o fim da outra fila comprida. Não sabia balançar, nem brincar no escorregador. Na segunda semana, enquanto eu estava na fila do balanço, um menino me perguntou: "Oi, magrela, como você se chama?" "Stormy", respondi baixinho. "Você tá brincando?" ele gritou. "Ei, turma, escutem isso, o nome dela é Stormy." Todos riram e senti o rosto arder. Então alguém gritou: "Ei, Stormy, quem te deu esse nome idiota?" "Ah, é fácil responder", outro acrescentou. "Aposto que ela nasceu no Storm Dream." "Ah, ou então ela é uma Stormtrooper", disse um terceiro. Senti o pânico crescer dentro de mim enquanto lutava em vão para conter as lágrimas. Dei um suspiro entrecortado de alívio quando o sinal tocou e todos formaram fila para voltar à sala de aula. Uma sensação intensa de solidão tomou conta de mim, e eu queria desaparecer da face da terra. Como gostaria de ter um nome normal, como Mary Smith, para nunca mais voltar a ser ridicularizada. Papai deu-me o nome Storm, não apenas porque nasci durante uma tempestade. Ele sempre dizia que antes da chuva, lágrimas, o tempo fechava em torno de mim. Mamãe queria que eu me chamasse Marilyn, mas papai disse que esse nome o fazia lembrar de uma pessoa que ele não gostava. Meu nome nunca me preocupara até eu entrar na escola. Mas depois, essa história nunca mais teve fim. Nota: em inglês, storm, pronunciado da mesma forma que storm, significa tempestuoso. As brincadeiras são trocadilhos com o nome da autora. Storm drain, literalmente, dreno de tempestade. É a expressão em inglês para bueiro ou escoadouro. Stormtroopers, literalmente tropa de tempestade, é o nome de um grupo de soldados da série Guerra nas Estrelas. O outro problema era o meu modo de falar. Percebi pelas reações das outras crianças que eu não sabia falar bem. Não conseguia formar as palavras corretamente e as atropelava. Nas raras ocasiões em que tomava a iniciativa de conversar com alguém, eu falava tão baixo que ninguém ouvia, e sentia-me rejeitada quando eu não recebia respostas ou então tropeçava nas palavras. A Stormy fala de um jeito engraçado, algumas crianças diziam rindo. Eu detestava a hora do recreio e do almoço.
quando tinha de me relacionar com as outras crianças. Nenhum professor notava o meu problema nem tentava me ajudar. A vida em casa não era melhor que a escola. O comportamento de mamãe era, na maior parte do tempo, excêntrico e imprevisível. Tornava-se zangada e violenta de repente e me castigava sem nenhum motivo. Às vezes, passava dias agindo como se eu não existisse. Nada do que eu fazia lhe chamava a atenção. Nessas ocasiões, ela vivia no mundo de fantasia, conversando com pessoas imaginárias. Quase todas eram pessoas que lhe haviam feito injustiças, e ela lhes dizia isso. Aprendi a não perturbá-la nesses momentos, porque ela se virava contra mim com violência. Um dia, peguei num colar de pérolas falsas de uma pequena caixa de joias em seu quarto, pois queria usá-lo no dia de ser fotografada na escola. Guardei no bolso até chegar à escola e coloquei-o no pescoço no banheiro. Todas as outras meninas tinham vestidos bonitos, mas eu sempre usava a mesma camisa xadrez vermelha e a calça comprida azul marinho. Na época, não percebi que as pérolas não combinavam com aquela roupa de menino. Eu só precisava de algo que me ajudasse a parecer mais bonita na foto. Também não fui esperto o suficiente para saber que me meteria em uma encrenca assim que mamãe visse a foto. Queria muito ser atraente de qualquer maneira. Uma tarde, depois de alguns dias, mamãe perguntou assim que voltei da escola: "Você viu meu colar de pérolas?" "Não", respondi, tentando esconder o pânico, enquanto me perguntava onde o colocara. Sabia que havia tirado o colar no ônibus ao voltar da escola para casa e colocado no bolso, mas me esquecera completamente de devolvê-lo à caixa de joias. Agarrando-me pelo braço, mamãe me arrastou até a pia da cozinha. "Vou ensiná-la a não mentir para mim", ameaçou enquanto enfiava uma barra de sabão coberta de sujeira em minha boca até eu sentir náuseas. "Encontrei meu colar de pérolas no bolso de sua calça azul. Não mexa nas minhas coisas nem minta mais para mim." Depois que ela tirou a barra de sabão, tive de aguentar por algum tempo a ardência terrível na boca, até receber permissão para enxaguá-la. Curiosamente, esse castigo nunca me trouxe más lembranças, como o de ser trancada no armário, porque daquela vez foi merecido. Tempos depois, quando a escola enviou minhas fotos usando o colar de pérolas, mamãe limitou-se a rir e senti-me aliviada. Sobrevivi de algum modo ao primeiro ano. No entanto, 2 meses depois que comecei o segundo ano, mamãe levou-me para visitar a minha tia, sua irmã mais velha, que morava em Nebraska. Eu gostei de lá, pois mamãe me tratava bem perto de outras pessoas e meus primos eram ótimas companhias. O único problema foi que, passados alguns dias, todos começaram a perceber que ela não queria voltar para casa. Algum tempo depois, papai disse que eles não brigaram nem discutiram, que não houve nada que o fizesse suspeitar de que ela iria embora de vez. Eu a ouvi confidenciar à minha tia que ela achava que papai não a amava e que a vida no sítio era difícil demais. Fui matriculada na escola daquela cidade e ela era ainda mais assustadora que a de Wyoming. Os alunos eram crianças da cidade e não do sítio. Eram mais bem vestidos, mais seguros de si e mais instruídos. Tinham trejeitos e expressões estranhas para mim. Tornou-se dolorosamente óbvio que eu não me encaixava ali. Na hora do almoço, tínhamos de andar 6 quarteirões em duplas até o refeitório, mas eu sempre era a estranha que andava sozinha.
Aquilo me envergonhava a ponto de me causar um sofrimento desmedido. Lutava para não chorar o tempo todo. A solidão era tão intensa que um dia, depois do almoço, enquanto estava no parquinho esperando o sinal tocar, senti uma vontade muito grande de brincar com alguém. Decidi aproximar-me de um grupo de 5 crianças que estavam em volta de uma árvore pequena, cobrindo seus galhos com neve. Entrei no grupo e tentei rir, do mesmo modo que elas riam. De repente, a menina maior virou-se para mim e disse: "Vai embora! Você não é daqui! Quem chamou você para brincar?" As outras meninas completaram: "É isso mesmo, vai embora!" A dor daquela rejeição penetrou-me o peito como uma faca. Virei e corri para o outro lado do parquinho, quase sem enxergar, por causa das lágrimas quentes que me turvavam os olhos. Cheguei à beira do parquinho, mas não parei. Atravessei a rua e corri uma pequena distância até a casa de minha tia. Então logo entrei, subi a escada, fui para o meu quarto, deitei-me na cama, cobri a cabeça e chorei, abafando os soluços no travesseiro. Mamãe e minha tia tinham saído para fazer compras e meu tio estava cochilando na sala com um aparelho de surdez desligado, de modo que ninguém sabia que eu estava lá. Revivi a terrível experiência do parquinho várias vezes em minha mente. Queria morrer. Não havia ninguém no mundo que me daria atenção. Eu não estava ofendendo ninguém. Eu só queria que alguém conversasse comigo e reconhecesse que eu existia. Quando mamãe e minha tia voltaram e me encontraram, disse-lhes que eu havia voltado mais cedo para casa por causa de uma dor de estômago. A desculpa deu certo por alguns dias, mas fui forçada a voltar. Senti-me tão magoada, rejeitada e sozinha que decidi parar de tentar me aproximar dos outros. O Papai Noel chegou no Natal para os meus 3 primos, mas não para mim. Foi triste demais vê-los abrindo todos aqueles presentes. Disseram-me que Papai Noel não sabia onde eu estava. Como ele poderia saber se fui boazinha ou má e, ao mesmo tempo, não saber aonde eu estava? Concluí que ele também não se importava comigo. Depois do Natal, saímos repentinamente da casa de minha tia. Descobri tempos depois que minha tia pedira à mamãe que voltasse para o meu pai. Todos imaginaram que voltaríamos para casa, mas o plano de mamãe era outro. Fomos morar com Grace, tia de mamãe, em outra cidade. Lá fui matriculada em outra escola e mamãe logo encontrou um emprego. A casa de tia Grace era espaçosa, de 2 pavimentos, antiga e agradável, com uma varanda cercada de lilazeiros que floresciam e exalavam um perfume delicioso. O interior da casa era confortável e limpo, e tia Grace estava sempre preparando uma comida apetitosa na cozinha. Apesar dessa boa condição de vida, eu sentia muita saudade de papai. "Quando vamos voltar para casa?" perguntei mais uma vez à mamãe. "Não sei. Pare de me perguntar." Acostumei-me com a solidão e mais uma escola. Não fiz nenhuma tentativa que pudesse me levar a passar vergonha por querer fazer amizade com alguém e sofrer cruel rejeição. Meu único consolo era ler livros e escrever cartas a papai. Suportei o sofrimento até a chegada das férias, no início de julho. Quando o papai finalmente foi nos visitar, no fim do verão, tia Grace disse à mamãe que era hora de voltar para o seu marido. Sem ter para onde ir, ela concordou com relutância em voltar para ele no sítio. O desânimo tomou conta de mamãe e imediatamente ela voltou a ser o que era. Mesmo assim,
Fiquei feliz por estar em casa com papai. Não demorou muito para a tragédia voltar a acontecer. Uma forte tempestade de neve no inverno matou grande parte do gado de meu pai. Quando finalmente ele conseguiu cavalgar, encontrou quase todos mortos e enterrados na grossa camada de neve. Sofremos uma perda terrível, mas não parou por aí. Na primavera, papai cobriu a terra de plantações, mas todas foram destruídas por uma série violenta de chuvas de granizo. O sofrimento da vida no sítio em Wyoming tornou-se insuportável. Então, mamãe e papai decidiram viver com mais conforto no sul da Califórnia. Empacotaram as nossas poucas coisas e fomos para o oeste, com destino desconhecido, na esperança de encontrar uma vida melhor para todos nós.